Na literatura grega, há uma página, dentre muitas outras, de relevante beleza pela sua significação ética e pela sua oportunidade. Na cidade de Siracusa, região da Sicília, vivia um homem extraordinário, Dionísio. Ele era um rei plenipotenciário e subitamente tornou-se um verdadeiro ditador. Na sua posição de chefe da comunidade, estabelecia leis de justiça e primava pelo absolutismo do poder. Dionísio tornou-se naturalmente temido, detestado e respeitado, sem haver inspirado o amor, como só ia acontecer com aqueles que não sabem administrar os dons do poder. Repentinamente acreditou que era poeta e começou a compor. Os bajuladores exaltavam-lhe a verve, aplaudiam-lhe. E ele cada dia se considerava mais inspirado pelos deuses. Em Siracusa havia um filósofo, Filoxeno. Ele se caracterizava pela lealdade para com a verdade. A sua palavra era breve, justa e uma lâmina que trazia o corte da verdade. Filoxeno aliava a musa da filosofia à inspiração poética e era um bardo. E Dionísio, sabendo que a palavra desse homem, que era integérrimo, representava um consenso da cultura grega, mandou chamá-lo um dia a palácio e diante dele começou a declamar os seus versos. A corte reunida, os bajuladores deslumbrados como de sempre, e Dionísio, tomado de justa emoção, apresentava as suas composições épicas, as páginas românticas, traçava perfis, enquanto o rosto de Filoxeno mantinha-se impassível. Ao terminar, uma ovação irrompeu, emocionada, feita de risos e de encômios. Mas o rei, que conhecia também o caráter das pessoas, sem deixar se preocupar, voltou-se para Filoxeno e perguntou-lhe o que ele achava. Ele respondeu que respeitava muito a autoridade do rei, reconhecia nele um grande administrador, mas também sabia da sua capacidade de fúria, do seu poder arbitrário. Estava absolutamente consciente disto. Reconhecia que ele havia chegado ao poder graças à persistência dos seus valores de guerreiro. E isso era digno de aplauso. Mas como poeta, era péssimo. Não era poeta. Aquilo que ele apresentava estava longe de ter uma tecedura poética. Em realidade, a sua não era uma mensagem poética. E ante o estupor que essa frase provocou, os bajuladores recuaram e o rei, tomado de fúria, mandou encarcerá-lo, para que ele nunca mais se atrevesse a desagradar uma personagem grata e poderosa como o rei Dionísio. Filoxeno não reagiu. Foi atirado a um calabouço e lá ficou esquecido. No entanto, os admiradores do filósofo poeta vieram a saber da punição injusta e, transcorrido um largo período, esses admiradores escreveram a Dionísio. Falavam do ato execrável, da situação a que fora relegada a cultura grega, da audácia de punir o homem porque havia dito a verdade. E como Dionísio, na condição de ditador, temia o povo, temia acima de tudo a liberdade de pensamento, a liberdade da palavra, que é mais poderosa do que as armas de guerra, mandou libertar Filoxeno. Nesse período, ele havia composto uma ode e acreditava que era de superior qualidade.
No dia aprazado, ele mandou que trouxesse agora o ex-prisioneiro à sua sala. E diante da corte novamente reunida, ele começou a declamar com entusiasmo até as lágrimas, interrompido a cada instante pelo aplauso daqueles que o lisonjeavam. O semblante de Filoxeno permaneceu sem qualquer emoção. E ao terminar, ele aguardou que o poeta lhe dissesse alguma coisa. E o poeta manteve-se em silêncio, não aguentando aquela situação pesarosa. O rei perguntou-lhe então: o que achas dos meus versos? E o filósofo recuou, chegou-se a 2 guardas que ali estavam postados e disse-lhes: os senhores, por favor, levem-me ao calabouço de volta. E então o rei perguntou: mas por quê? Porque os versos continuam péssimos. O senhor não é poeta. A poesia é uma arte, uma ciência do coração. E um ditador não tem alma, não tem coração, não tem sensibilidade, não pode ser poeta. Diante disso, as pessoas ficaram constrangidas. Houve murmúrio na massa, mas o rei, que também gostava da verdade, perdoou a Filoxeno e mandou que ele continuasse em liberdade. Este fato extraordinário do pensamento filosófico de Siracusa vive tão desrespeitado na história da humanidade, graças à ausência de identidade da criatura diante da sua própria consciência. Na atualidade, é muito mais grave o processo, porque deixamos de ter individualidade para sermos criaturas massificadas, criaturas robotizadas. Passamos a gostar do que todos gostam, a eleger o que todos elegem, porque de um lado a mídia, de outro lado a tecnologia, pensam por nós, elaboram por nós as suas programáticas e submetem-nos ao talante da vulgaridade. Joana de Ângeles, escrevendo recentemente sobre massificação, estabeleceu que essa massificação é resultado de um mecanismo de preguiça mental que nós temos. Se por acaso a mídia refere-se a determinado produto como de qualidade, todo mundo compra somente porque é um produto de moda, mesmo que a qualidade esteja muito distante da realidade. E assim os nossos gostos, as nossas aspirações, a nossa conduta, são condutas e atitudes massificadas. No nosso mundo íntimo temos um grande pavor da realidade e falta-nos coragem para uma viagem interior a fim de nos identificarmos, porque seremos pessoas diferenciadas do grupo, seremos pessoas sacrílegas, que não nos deixamos arrastar pela onda dos acontecimentos. Fazendo uma abordagem a respeito da necessidade de preservar a individualidade, a consciência, Joana de Ângeles diz que todos nós temos embutidos em nossos sentimentos o medo e a raiva. O medo por vários fatores de encarnações passadas que nos geraram consciência de culpa. E essa consciência de culpa que dorme em nosso mundo profundo do inconsciente, torna-nos indivíduos tímidos, temperamentais, que asfixiamos as nossas tendências para podermos sobreviver no mar dos desconhecidos. Receamos determinados enfrentamentos, principalmente com a verdade. Sabemos que o fato é mentira, mas nós concordamos, porque isso agrada aos mentirosos. Receamos às vezes de discrepar, porque é uma atitude muito desagradável, é uma atitude antipática. Todo mundo gosta, quem sou eu para não gostar? Eu sou gente, eu tenho meu próprio arbítrio, tenho os meus parâmetros, mas isso também não quer dizer que a outra pessoa esteja errada. Ela não corresponde aos meus parâmetros, e eu tenho o direito de expender os meus conceitos. Mas o medo de ser desagradável, o medo de estar fora da moda,
vai nos levar a situações que se podem converter em raiva de si mesmo e em raiva dos outros. Entramos agora na área dos conflitos comportamentais. A vontade de tomar uma atitude e o medo de tomá-la. E, naturalmente, uma reação autopunitiva. Advém-nos a raiva do si e a raiva daqueles que são motivos da nossa contrariedade. Quando recebemos um desafio e não digerimos o desafio por causa da consciência de culpa, essa raiva se transforma em cólera e muitas vezes num gesto audacioso que nos enceguece, atirando-nos naquele patamar pior que é o furor. Quando nós perdemos totalmente o controle, nos atiramos e despedaçamos o outro ou a circunstância, para fazermos depois um recuo doloroso feito de mágoa e de ressentimento. Essa mágoa e esse ressentimento irão ser somatizados como mecanismos de enfermidades de natureza psicológica ou de natureza fisiológica. Distúrbios estomacais, disfunções hepáticas, desarranjos intestinais ou oclusões intestinais. Porque aquela reação que nos faz entrar em tensão vai naturalmente comprimir ou dilatar os vasos, os nossos esfíncteres, e teremos dificuldades no aparelho de eliminação. Mas é ainda o resultado da massificação. Porque nós acreditamos que ter uma raiva é deselegante, é doentio, é mórbido. Mas quando nos referimos à raiva, não é necessariamente a crise de raiva. É esse estado de protesto natural, em que nós temos o direito à liberdade de pensar, de falar e de agir, desde que não atente contra a liberdade dos outros. Ocorre que nós não sabemos administrar a raiva, uma injustiça. Nós vemos alguém maltratando outrem, temos uma onda de raiva. É natural. E nós receamos interferir, porque o problema não é nosso. E a pessoa pode reagir e nós entrarmos numa cena de pugilato, porque não sabemos administrar a raiva. A moderna psicologia estabelece que nós devemos diluir a raiva, não a recalcar, mas também não a explodir. Se nós não estamos felizes, permitamos-nos o direito de não estarmos felizes. Nem todo dia é de sol. Há dias nebulosos, há dias de chuva, há dias com dificuldades climatéricas e há dias maravilhosos de primavera. Então é necessário que nós saibamos administrar as emoções, para que elas não se convertam em distúrbios do comportamento e da nossa saúde. Mas é necessário que sejamos verdadeiros para conosco mesmo, embora isso desagrade a outras pessoas. Não podemos ver de agradar. Deveremos fazer o possível para ser gentis, mas não ao ponto de sermos pusilânimes. Somente porque as pessoas têm um destaque, nós teremos que dizer sempre que assim seja. E não temos o direito de viver de acordo com o nosso patamar, com as nossas aspirações. Temos esse direito. É o direito inalienável. Esse direito inalienável leva-nos a uma dignidade pessoal. Uma dignidade que não é feita de humilhações, de vergonhas. Porque muitos de nós temos vergonha de não assumirmos determinadas posturas. Sentimos-nos humilhados diante de pequenos insucessos, quando os insucessos são perfeitamente naturais no caminho daquele que aspira às grandes glórias. A estrada do êxito é feita de insucessos. Nós somente vemos o patamar superior quando a pessoa atinge a plenitude. Mas esquecemos de que a marcha foi longa. A ascensão nobre e digna é feita de pequenas dificuldades, até o momento em que se ganha as grandes alturas. Na literatura contemporânea, destaca-se uma personagem inglesa, também um grande filósofo, Bertrand Russell. Esse extraordinário filósofo inglês dava-se ao luxo de ser ateu. E ele dizia
O meu ateísmo vem da decepção com as religiões. Eu não tive tempo de examinar Deus. Então, diante das arbitrariedades religiosas, eu preferi ignorá-lo, para poder pensar em mim. E ao adotar a minha postura agnóstica, e mais tarde materialista, eu elegi a filosofia como a arte de bem viver, para viver bem. E na arte de filosofar, atender à causa daqueles que não têm causa, daqueles que não têm direitos, daqueles que não são conhecidos, ser a voz dos que estão emudecidos, quando a maioria das pessoas são invisíveis, estão presentes, mas são invisíveis, os silenciosos invisíveis. E pagou um alto preço. No ano de 1919, ele se sentava nas ruas de Londres para poder protestar contra as aberrações do após-guerra. Em 1965, quase octogenário, sentava-se nas ruas de Londres para protestar contra a guerra americana do Vietnã. E esse protesto lhe valeu várias prisões no passado e na década de 60. Ele dizia que o homem nasceu para ser livre, e é melhor estar encarcerado em paredes do que estar encarcerado na covardia quando perde o direito da liberdade. Mas ele não é apenas um, embora seja uma figura exponencial. Gandhi, o seu amor à verdade fez que ele apoiasse a não violência, e para poder defender a liberdade e a verdade da Índia e da humanidade, ele foi preso várias vezes. Quando a Inglaterra taxou o sal com um grande imposto, ele proclamou à Índia a que não usasse sal nos seus alimentos, porque afinal de contas o sal é um capricho da cultura e da civilização. Os homens primitivos não usavam e eram saudáveis. E como sinal de protesto fez uma longa marcha a pé através da Índia para buscar o sal à beira-mar. Que fez o Império Britânico? Através da sua doutrina cristã, mandou tropas baterem naqueles que se recusavam a comprar o sal e o buscá-lo à margem do mar, bater até matá-los. E eles tranquilamente avançavam na direção daquela muralha humana de cacetetes, e iam como ondas, eram batidos e desmaiavam. Outra onda, até que os guardas exaustos também desmaiaram. E eles chegaram ao mar e não pagaram o imposto do sal. Era a sua maneira de dizer a verdade, de dar dignidade à criatura humana, de desmassificá-la, de arrancá-la da sua invisibilidade, de dar-lhe voz. Um dia eu ouvi um discurso do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Ele falava que havia abandonado a postura gloriosa da igreja, havia abandonado a posição de príncipe, ele era arcebispo, para poder usar um crucifixo de madeira, porque foi na madeira que Jesus foi crucificado e não no ouro. E é que Gandhi falava: eu sou a voz do povo que não tem voz, então eu faço um grande silêncio para poder protestar através do sacrifício e a morte, para mudar essa vida absurda na terra. E Dom Helder, cá no outro lado do mundo, dizia: ele faz silêncio, mas eu sou a voz do povo. E quando foi proibido de falar aqui no Brasil, pela intolerância ditatorial, ele foi para o exílio em Paris. E esse homem falou nas ruas de Paris a respeito da liberdade, quando ele ia pregar na Rive Gauche, em uma pequena igreja em Pigalle. Interrompia o tráfego numa das ruas mais volumosas da ala esquerda de Paris. E falando no francês castiço e escorreito,
Ele pregava pelo direito dos silenciosos, pelas crianças nos canaviais, há 30 anos atrás. Ele pregava pelo direito das pessoas terem um salário digno, das pessoas terem direito à vida. E quando ameaçado e perseguido, ele recordou-se de Jesus, dizendo que Jesus foi crucificado porque se atreveu a ser verdadeiro, não desapareceu na massa. Então Joana de Ângeles volta na sua análise sobre a massificação a propor que nós tenhamos a coragem de expender os nossos valores éticos numa época de silêncio e de indignidade, quando esses valores desapareceram. Em uma entrevista recente, perguntaram a uma nobre deputada federal por São Paulo se é verdade que a família estava destruída. E ela respondeu que não. Não era a família que estava destruída, eram os valores humanos que desapareceram. E por isso mesmo ela pretendia levar à Câmara de Deputados uma proposta para que se faça uma comissão de cidadãos para elegerem o que é que a televisão deve apresentar. Essa sugestão de que se o programa está ruim, mude para outro canal, só pode partir de pessoas insensatas, dizia a deputada Marta Suplicy, porque não há outra opção. O outro canal está pior, e o outro está pior. Então, como os Estados Unidos e a Itália, onde a liberdade da comunicação é muito grande, resolveram montar uma comissão de cidadania para zelar pelos direitos da criança que não sabe eleger e da família. Ela havia conseguido do senhor presidente do Senado a concordância para que essa comissão estivesse nas duas grandes casas do Legislativo e pudesse estabelecer-se depois parâmetros de dignidade, de respeito, em que os valores éticos voltem. E a ser perguntada sobre a liberdade que se dá hoje à criança na educação, o que é que ela pensava? É uma liberdade com limite. É necessário dar liberdade com responsabilidade. E quando eu falo isso, eu falo com uma mulher que está casada há 30 anos com o mesmo homem. E que tem educado a família dentro de padrões saudáveis, que até hoje nos respeitam. E os pais têm o direito de dizer aos filhos não, explicar. E em determinado momento também não explicar e dizer simplesmente não. Eu me recordo de que há 30 anos atrás, um pouco menos, Sua Excelência a deputada mantinha um programa dedicado à mulher em uma das emissoras da época de televisão. E Sua Excelência contribuiu muito para essa corrupção, porque o seu programa para os padrões da época, a respeito da mulher, era um programa muito audacioso. E felizmente nessa entrevista que paradoxalmente eu assisti em Bogotá no último domingo, Sua Excelência reconhecia que havia extrapolado e que tinha que gravar muitos para que a censura permitisse ir ao ar, mas que ela agora tinha uma visão muito mais profunda a respeito da violência e dos danos que essa violência causa às licenças morais, a ausência de propostas dignificadoras, a ausência de ética, a ausência de valores enobrecidos. E quando o repórter voltou à carga e lhe perguntou que emoção ela tivera quando seu filho roqueiro pintou o cabelo de alvo e apareceu em casa, ela disse: a experiência, a surpresa de toda mãe. Nós estávamos almoçando, eu e o senador Suplicy, quando se adentra nosso filho. Ficamos estarrecidos, olhamos para ele, mas era uma eleição dele, não afetava a nossa educação. E nós lhe dissemos: você pode pintar o cabelo da cor que quiser, mas não vai pintar a família da cor que lhe apraz. A família vai continuar com os padrões de ética, de bom comportamento, e você vai continuar nos respeitando, embora o seu protesto pelo cabelo
E então ela contou uma experiência, que esse seu filho estava fazendo a faculdade de economia, porque ela havia estabelecido com o marido que daria uma boa educação aos filhos. Fariam qualquer sacrifício para dar-lhes esse tesouro, que é a maior herança, porque eles usarão depois como lhes aprouver. E certo dia, o filho chegou a casa e disse: mamãe, eu estava na aula de economia. Era uma aula muito complexa. Falava a respeito de economia internacional. Eu estava ouvindo o professor falar, mas eu não estava ali. Eu ia ter um ensaio amanhã, hoje, para uma apresentação próxima. Então eu perguntei: o que você está fazendo aqui? Olhando este homem falar de uma coisa, idioma totalmente estrangeiro. Não é isso que eu quero. Não é absolutamente isso, eu sou um estranho aqui. Então eu levantei e saí. E vim dizer a você que eu não vou estudar economia. Em absoluto eu não tenho a menor afinidade com a economia. Não tenho nenhum compromisso com essa doutrina. O que eu quero ser é roqueiro. E isso não vai mudar a minha estrutura, a minha dignidade, o meu comportamento em família. O que é que você acha? É sua escolha. Você já tem maioridade. Desde que a sua estrutura resista ao meio onde você vai funcionar, e você não traga para cá a balbúrdia, a vulgaridade do rock metaleiro, estou de pleno acordo. E meu filho ficou tão feliz que nem foi trancar a matrícula. Saiu e não voltou mais. Necessitamos então de padrões que sejam patamares para o nosso comportamento. E precisamos ter a autoridade como pais. Essa questão de dizer que o pai e a mãe autoritários são perniciosos, mais pernicioso é um filho autoritário. Pôr o dedo na cara do pai, dizer desaforo à mãe, agredir, estando sob a tutela econômica, emocional e, sobretudo, familiar. Ele não tem esse direito. É necessário, então, que haja padrões para que nós construamos uma outra sociedade. Então, essa individualidade, esse amor à verdade, amor àquilo que está estabelecido como aceito e conforme, para que nós possamos sair dessa massificação, desse silêncio, em que notamos a coisa errada, a coisa agressiva, e não dizemos nada para não nos incomodarmos. Por que prospera o mal na terra? Comentamos aqui em nosso último encontro. E os espíritos responderam: porque o bem é tímido. E nós acrescentaríamos: porque os bons não querem ter trabalho. Como eles estão bem consigo mesmos, não estão de bem consigo. Estão bem, confortáveis. Para que trabalharem? Só que a balbúrdia lá de fora um dia vai bater na sua porta e vai entrar. Nós conhecemos um detetive que nos contou há muitos anos uma coisa muito peculiar. Ainda não havia a lei de proteção ao menor e ao adolescente. Então ele disse: tio Divaldo, nós policiais e detetives, investigadores, não vamos mais prender por causa de furtos nem de certas coisas. Porque nós prendemos, o senhor juiz vai lá e liberta. Então, quando nós sabemos de alguma coisa, pegamos, damos uma surrinha, fica por aí mesmo, mas não adianta prender. Ou então vai um advogado com habeas corpus e tira o maior bandido da cadeia na hora. O bandido sai rindo e nos desmoraliza. Mas a vida é muito cruel. Há uma determinada autoridade aqui em Salvador que faz isso assintosamente. Ele não gosta de nós. Diz que nós não somos honestos e nos paga um salário de desonestidade. Porque quando se paga alguém para vigiar a lei um salário mínimo, está pedindo para que ele fique contra a lei, porque isso já é a primeira injustiça. É o primeiro crime, a primeira agressão. Como é que ele pode ser fiel à lei se ele não ganha? Se ele não ganha para viver? Se ele não pode ter dignidade? Se ele está fora da lei, porque é um salário miserável de fome. Mas certo dia, alguns desses delinquentes entraram na casa de sua excelência do meritíssimo juiz. E claro, roubaram-lhe joias. Até agrediram-lhe a filha. E para nossa surpresa, ele entrou na delegacia, desesperado, aos gritos: onde está esta polícia vadia?
onde esteu esses investigadores ociosos, foi roubado e deseja em 24 horas o ladrão na cadeia. E todos nós saímos correndo para rir dele. E não nos incomodamos em absoluto, para ele ver quanto dói, para ele ter uma ideia do que os outros sofriam, quando o delinquente era colocado na rua e voltava a agredir, ou ameaçava a pessoa: você me denunciou, você vai me pagar. E pagava. Então é esse estado nosso de silêncio ante o crime que tornou o crime muito mais audacioso. Hoje o menor comete as maiores arbitrariedades. Basta a gente olhar e faz: eu sou de menor. E conhece mais a lei do que nós. Claro que numa casa que cuida de criança, nós não temos nada contra a criança. Mas deveríamos ter instrumentos de coibir o excesso, o abuso, o crime, que é praticado por criança delinquente, necessita de um mecanismo de reeducação. E não temos. Então nós vivemos uma hora em que a verdade perdeu o seu direito de falar, para que a mentira esteja vangloriando-se. Mas todo este largo preâmbulo para recordar que no sábado passado, dia 11 de abril, os espíritas do Brasil e do mundo evocamos a figura cândida do apóstolo do espiritismo nas terras de Santa Cruz, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desencarnou na referida data, no ano de 1900, na cidade do Rio de Janeiro. Há 98 anos, esse espírito de escola trabalha pela dignificação da criatura humana, a princípio nas terras de Santa Cruz, e hoje pela América Hispânica, e também já pelo mundo anglo-saxão. Havendo atingido uma postura das mais relevantes este espírito de escola, Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, narra no livro Ave Cristo, que das velhas Gálias lugdunenses, a cidade de Lyon, aonde renasceria o apóstolo Allan Kardec, o cristianismo floresceu de uma maneira consoladora. As tradições gaulesas, a alma latino da futura França, ali borbulhava. E Lyon, Gália Lugdunense, porque era chamada Lugdunum em latim, era o lugar para onde as personalidades mais gradas do Império Romano do segundo século se transferiam na época da aposentadoria, para poder banhar-se naqueles dois rios que atravessam a cidade e a dividem, o Saône e o Viena, e onde a presença da espiritualidade tem assinalado com momentos épicos na história da humanidade. Para ali os guerreiros, os senadores, as autoridades nobres deliciassem com o clima de Lugdunum. E para ali também, em uma pequena casa, onde se recolhiam crianças, havia ido um apóstolo, o irmão Corvino, um nobre que havia abandonado Roma, depois de converter-se a Jesus, para poder dar a sua vida pela construção de uma humanidade mais feliz. E o irmão Corvino nada mais era do que uma nobre personagem romana, Horácio Níger, que na sua viagem de Roma até Lugdunum, sabendo que o irmão Corvino havia morrido e ele acompanhara ali os últimos momentos, abandonou o patriciado, vestiu-se e veio trabalhar naquela cidade, na casa modesta para 80 crianças, numa casa dos homens do caminho. Isto porque Horácio Níger era pai, e seu filho odiava Jesus, vivendo em Roma, com todo o poder que o César lhe dava. Ele era um terrível adversário de Jesus, e viera viver em Lyon. Então o irmão Corvino também vem, e narra Emmanuel, com a beleza lírica do cristianismo primitivo,
que mais ou menos no ano de 170, houve uma nova perseguição contra os cristãos. Eram atirados às arenas, despedaçados, queimados vivos, mandados ao exílio, punidos pela audácia de terem a verdade e declararem-na, saindo da massificação da adoração idólatra. O irmão Corvino vem a saber que seu filho está muito doente e vai empregar-se na sua vida faustosa como jardineiro, para poder estar perto do filho sem que o filho saiba. E ali ele trabalha e contempla o filho na convalescença. Mantém um jardim de rosas, que era a preferência de seu filho. E quando seu filho está quase conseguindo a recuperação da saúde, o irmão Corvino tem ideia de homenagear, trazendo-lhe as crianças. E pede permissão para que as crianças cantem para ele e distraiam-no. Apesar do tédio da vida que se havia permitido, ele concorda. E naquela manhã inolvidável, o irmão Corvino, com as 80 criancinhas, volta-se para uma delas, de 6 anos, encantadora, chamada Silvano, e lhe diz suavemente: meu filho, ore. O menino põe as mãos, ergue os olhos para o céu transparente de Lyon. O déspota está dominado pelo tédio e pelas fúrias, mas parece em paz. O gênio cruel está adormecido. E numa voz canora a criança diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Levanta-se o enfermo, agora dominado pelo ódio, chama os escravos e pede que tragam os mastins, e atiça os mastins sobre as crianças. Os cães ferozes começam a despedaçá-las. O irmão Corvino corre de um lado para outro, as abraça, sai enxotado a pauladas com a meninada ensanguentada. E ao sair da vila, o pequeno Salviano, que tivera o ventre rasgado pelas garras e pelos dentes afiados do cão, está trêmulo. Ele carrega nos seus braços. E o meninozinho diz: paizinho, tenho frio. Lembra-te de Jesus, tenho frio. E morre. E claro, o irmão Corvino foi atirado a um calabouço. E lá ficou. O filho que o não reconheceu liberta-se da enfermidade, readquire a saúde, e um dia vai visitá-lo naquele calabouço infecto, onde ele estava amargando pelo crime de haver proclamado a verdade. A saga prossegue, e o irmão Corvino dá a sua vida por amor a Jesus, pensando também em salvar o filho, mas por amor ao próprio filho não se declara e morre. Em 1831, reencarna-se no mês de agosto, no lugarejo do Ceará, chamado Riacho de Sangue, com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. 1.300 anos depois, 1.600 anos depois, ele se reencarna e realiza a grande saga de novamente aceitar Jesus. Vai viver no Rio de Janeiro e se torna o médico dos pobres. Dedica a sua vida à causa da verdade, a tal ponto que ao morrer, a família ficou com tais problemas financeiros que a Federação Espírita Brasileira reuniu um grupo de notáveis, entre os quais Quintino Bocaiúva, que era senador da República, para fazer uma caixa a fim de ajudar a família Bezerra de Menezes, arrancando-a da penúria. E doutor Bezerra volta
a vestir o traje nupcial do irmão Corvino e fica na terra brasileira amparando aqueles que sofrem, até que no dia 11 de abril de 1950, entre meia-noite e 2 horas da manhã dos nossos relógios, houve uma reunião magna na espiritualidade para celebrar 50 anos de apostolado de Bezerra de Menezes nas terras brasileiras, de renúncia, de abnegação, de socorro, de caridade, de lágrimas. Quando ele se recusou a ser feliz para poder ajudar aqueles que mergulhados estavam no vale da amargura, alguns ainda daquele período das galhas lugdunenses. E nessa madrugada memorável, em um auditório que fazia lembrar um anfiteatro greco-romano, para uma população de quase 5.000 pessoas, ali está repleto com encarnados e com desencarnados, em uma noite salpicada de estrelas, em que Vésper deixa uma claridade como se fosse um largo cometa, qual aquele da mitologia da noite de Natal. Ali estão médiuns do Brasil e do mundo, divulgadores do Cristo, espíritas e não espíritas, vinculados às várias ramificações da doutrina cristã. Ali estão trabalhadores do cristianismo primitivo, e naquele auditório imenso, em uma mesa sobre um estrado, estão 5 cadeiras de destaque, uma tribuna e ao fundo uma abóbada como se fosse uma concha acústica. Um coral de crianças, de aproximadamente 200 vozes, canta suaves melodias da espiritualidade. A música vibra no ar, dúlcida e argêntea, quando chegam Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Manuel Viana de Carvalho, Bittencourt Sampaio e uma outra entidade veneranda, Celina, a mensageira de Maria Santíssima para a terra. Adentram-se sob a circunspecção emocionada do público que se levanta. Dirigem-se para o estrado e sentam-se. Novamente as vozes angélicas cantam, quando Leon Denis vai até a tribuna e explica o significado daquela homenagem. Fala da vida desse apóstolo que durante 19 séculos tem sido fiel a Jesus. Aceitou a cruz de redenção e não a abandonou. Fala em nome dos espíritas do mundo. A palavra de Leon Denis, em um francês escorreito e sonoro, vibra como gotas de luz que caíssem de uma região ignota e que, tocando as pessoas em espírito, diluem-se numa grande claridade. Há uma vibração na brisa e um suave perfume no ar. Quando Leon Denis termina, em nome dos espíritas do mundo, vai Manuel Viana de Carvalho, em nome dos espíritas do Brasil, particularmente dos espíritas do Brasil, e fala, Dr. Bezerra, da gratidão da pátria brasileira, dele, Viana, mas também dos médiuns como Federico Júnior, que recebera Santo Agostinho para lhe falar a respeito da homeopatia, que havia sido médium da extraordinária Celina, trazendo na Federação Espírita Brasileira mensagens de Maria, e de Ismael, para conforto dos corações, naquele crepúsculo do século XIX. Fala Viana de Carvalho, orador clássico emocionado, e todo o auditório se comove. Quando termina, levanta-se Bezerra, vestido no tecido de linho pérola, de 3 botões,
coloca a mão no botão do meio, fechado, e há uma moça no tecido, vai até a tribuna e olha para todos e distende os braços. Mas eu não mereço, eu não mereço. Apenas me desincumbo do meu dever. Neste momento, há um silêncio. E nesse silêncio, Celina recebe de uma deidade espiritual um imenso pergaminho em luz que desenrola e lê no alto, diante do público, emocionado, diante das pessoas tomadas de uma grande unção. Ela lê comovidamente: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a mãe de Jesus, a rosa mística de Nazaré, pede-te para que escolhas o plano onde desejas reencarnar. A tua tarefa, abençoada pela renúncia nestes 50 anos de vida espiritual. Afora, aqueles de dedicação exclusiva, desde o momento da tua conversão terrestre, dão-te o direito a essas duas lutas, para saíres da psicosfera da Terra e evoluires em outro planeta, mesmo que seja fora do sistema solar. Em nome de Jesus, ela te outorga esse merecimento para que evoluas longe dos abismos de treva, distante das marcas da dor. O coral agora, em boca chiusa, modula um hino de exaltação à vida. E Bezerra de Menezes, banhado de lágrimas, que lhe perolam e escorrem pela face, quase tartamudeando, diz: eu não mereço, minha filha. Celina, eu não mereço. Se eu merecesse alguma coisa, eu desejava pedir à Senhora dos aflitos, a Mãe de Jesus Cristo, que não me permitisse ser feliz, enquanto no Brasil houver alguém que chore. Que não me dê o direito ao sorriso, enquanto na noite terrestre, clareada pelo Cruzeiro do Sul, haja dor e pranto. Então eu pedirei à Senhora que me confira o cárcere de voltar à terra brasileira, para amar os meus irmãos e ajudá-los no grande trânsito de sofrimento. Se algo eu mereço, eu pediria que me fosse concedido este requerimento. O pergaminho desaparece e uma mão clássica, feita de uma matéria evanescente, com uma pluma antiga, escreve numa caligrafia inclinada: teu pedido está aceito. Ficarás no Brasil até o apagar do século XX, ao lado da alma que chora na noite clareada pelas estrelas do Cruzeiro do Sul. E assinado Maria. A epopeia das vozes se levanta, todos se põem de pé, chovem sobre o auditório milhares de pétalas de rosas luminíferas, que ao tocar as pessoas parecem adentrar-se em perfumes variados, como bálsamo, que fosse diminuir as feridas e para acalmar as grandes dores do mergulho na terra. É o momento do retorno ao corpo. Todos voltam e Bezerra de Menezes fica socorrendo aqui, ali e alhures a sua equipe de mais de 10.000 espíritos, para atenderem seu nome nas terras do Brasil,
movimentam-se de um lado para outro na pátria brasileira. E mesmo quando o apelo é direcionado a Jesus, ele se faz intermediário do Divino Mestre para tornar as dores da criatura humana menos doridas. A partir do ano de 60, a sua presença chega à Argentina, e ali há um movimento de exaltação a Bezerra de Menezes. Vai à Colômbia, à Venezuela, ao Uruguai, e varre a fronteira do Brasil pelos países latino-americanos. Depois conquista Miami, as ilhas em volta do Caribe, atravessa os vários países da América Central. Depois sobe pela costa da Califórnia, depois de atravessar o México, e chega até o Canadá. E hoje, em vários países do mundo, a presença de Bezerra de Menezes é sentida, é vivida, emocionadamente, é captada, cheia de luz. E ele continua fiel na verdade, tendo a coragem de proclamar a era nova, de estabelecer diretrizes para o mundo melhor e de enfrentar a massificação do mundo, cantando o hino de eterna glória. E por certo, no dia 11 de abril do ano 2001, quando terminará o seu milênio, o seu centenário de atividades no mundo espiritual, a Mãe Santíssima há de mandar Celina, ou virá buscá-lo nas regiões de sombra da terra, para conduzi-lo às esplendentes regiões da imortalidade, onde estão os justos, os anjos, os arcanjos e os querubins. Essa trajetória, doutor Bezerra, toda se fez porque ele teve a audácia de proclamar a verdade, perder valores humanos para não se perder a si mesmo, perder conveniências para não perder a dignidade, perder o mundo para ganhar a vida. Por isto, Filoxeno não titubeou em recuar os dois guardas e pedir-lhes: leve-me de volta ao calabouço, porque os versos continuam maus e o poeta não é poeta. Que a nossa atitude perante a vida seja uma atitude pensada, construída, serena. Que as nossas dores, as mais expungitivas, não nos enlouqueça, não nos faça delirar, porque por mais longas serão breves. Há dores muito mais doridas do que as nossas, que estão em rostos mascarados de sorrisos, em palácios adornados de gemas e em corações tocados de desespero, de desamor e de loucura íntima. Que as nossas sejam dores de fé, de paciência, que possamos dizer como o Dr. Bezerra, o apóstolo: se eu pudesse pedir à Mãe do Senhor alguma coisa, eu lhe pediria para ficar amando, não importa a que preço. Então, meus irmãos, em dia, noite, em noite e dia, como este dia de escuridão, acendamos a nossa luz e brilhemos, para que no sendal de estrelas
os arcanjos também possam ver as nossas claridades de pirilampos, apontando para os homens e mulheres sofridos o caminho da paz que se chama Jesus. Jesus, o libertador. Vamos orar. Quanto te amamos, Senhor. Tão pouco que este amor não resiste ao menor testemunho. Como te amamos. Com tais interesses, que este amor não suporta a demonstração de fidelidade, porque te amamos, Senhor. Já que nada mais tem o poder de nos acalmar, bem de nos pacificar, ó divino amigo. Por isso te amamos, procurando refúgio no teu coração. Aceita-nos, a si mesmo como somos, e guia-nos conforme estamos, permitindo, no entanto, que a nossa voz não seja o silêncio da sepultura, e a nossa presença não seja o mergulho na massa, aonde ficamos anônimos. Permite, Senhor, que o nosso enlevo por Ti tenha um sentido de vida eterna, caracterizada pela Tua luz, dando-nos diretriz no labirinto em que estamos mergulhados. E se for do Teu agrado, elege-nos Teus discípulos. Sabemos que a Tua eleição é feita mediante uma condecoração, que é a cicatriz do testemunho. O mundo dá-nos medalhas e pergaminhos e glórias efêmeras que o tempo consome, mas Tu dá-nos o aguilhão que fere e deixa a medalha cicatrizada no peito. Ergue-nos da multidão desorientada para apontarmos caminhos, e abençoando-nos, fica conosco, apesar da nossa negligência, da nossa delinquência, das nossas expressões de tibieza, de tudo que nos assinala como fracos na fé e atormentados no sentimento. Agradecemos-te, exorando Tuas bênçãos para o mundo, para o Brasil, para nós, os nossos adversários e os nossos amores. Que assim seja.
Está encerrada a nossa reunião.